Paz do Senhor para a igreja? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Eu confesso que dentro do meu espírito, agradeço ao pastor pela oportunidade, aos nossos pastores queridos. Confesso que dentro do meu espírito eu tive uma briga por essa palavra e eu precisava aqui ser o mais objetivo e simples da forma como o Senhor me entregou, para que pudesse ser transmitido para a igreja. E eu confesso que em alguns momentos eu tentei ir por um outro caminho, ir de uma outra forma, mas tem que ser da forma que o Senhor quer, amém? É da forma como eu preciso que o Senhor atue na minha vida também. E antes da gente iniciar e entrar no texto bíblico, gostaria de dar uma rápida introdução na mensagem. E essa mensagem vai para você que acha que está tudo indo errado. Vai para você que às vezes abre o seu Instagram e vê tantas fotos bonitas, né? Tu confessa que no meu Instagram eu pensei em bloquear algumas pessoas que eu vejo viajando 2 vezes para a Europa, Estados Unidos. Eu falei, que história é essa? Tá difícil de ir para Mangaratiba. Falei, que história é essa? Mas vai para você que às vezes olha no Instagram e acha que a vida ela é um mar de rosas e é perfeita. Que nada de ruim acontece, que as coisas elas fluem maravilhosamente bem, que tudo dá certo. Essa mensagem ela vai para você. Essa mensagem ela vai para mim, porque isso está nos matando, irmãos. Achar que tudo para as outras pessoas dá certo. E às vezes a gente olha pra gente e não dá. A vida, ela não é assim. A vida, ela não é desta forma. Todos nós temos as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas tribulações. Todos nós passamos por isso, independente de escala social. Se alguém tem mais dinheiro, passa por dificuldade. Se não fosse assim, ricos não dariam cabo da sua vida. Até o mais pobre passam por dificuldades, nós passamos por dificuldades, passamos por tribulação. Mas existe um porém, uma diferença. As nossas dificuldades nós passamos com o Senhor. As tuas dificuldades você passa com o Senhor. E as tuas dificuldades e os teus sofrimentos, elas não são para nada, não. Elas produzem em você, dentro de você e dentro de mim, algo diferente. Ela tem uma produção dentro de nós. E quando a gente olha para trás, a gente começa a imaginar, olha, eu estou diferente. Eu passei por tanta coisa que hoje a minha cabeça mudou. Hoje a minha vida ela vem se transformando, dentro de mim alguma coisa tem acontecido. Porque ela vai produzir alguma coisa. E existe algo muito importante que as dificuldades, que os problemas da vida, elas produzem dentro de nós, que é a maturidade, irmãos. Que é o amadurecimento. E deixa eu dar aqui o significado de maturidade. Maturidade é o estado de desenvolvimento mental, emocional e comportamental de uma pessoa, no qual ela demonstra um nível avançado de compreensão, autodisciplina, responsabilidade e capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata. Quantos de nós precisamos de um equilíbrio? Precisamos de sensatez. Quantos de nós, quando estamos passando por um momento de dificuldade, a gente se desespera e a gente acaba olhando até às vezes para trás, porque nós ainda não amadurecemos em algumas áreas das nossas vidas. Mas tudo aquilo que acontece dentro de nós, ele precisa gerar em nós uma maturidade. E tem também um porém. Eu falei de uma maturidade aqui de forma geral, mas o que a maturidade cristã ela desenvolve dentro de nós? É o desenvolvimento interior que nos capacita para receber heranças espirituais que o Pai nos concede.
A maturidade cristã, ela nos habilita, ela nos dá uma roupagem para poder receber o que Deus ele tem para entregar para as nossas vidas. Porque se eu não tenho maturidade o suficiente para receber o que Deus tem para derramar para mim, o que isso vai acontecer? Vai gerar desperdício, vai gerar perda. Eu vou pegar aquilo ali, vou colocar do lado e vou deixar para lá, porque num primeiro momento de dificuldade, eu vou querer desistir daquilo que Deus me entregou. E existem algumas evidências que a maturidade cristã, ela traz para nós. Primeiro, uma evidência que é a responsabilidade. Eu já falei aqui, evito desperdício, só uma introdução. Já vou começar a pregar. Trago também comigo compromisso, ou seja, não abandono a aliança nem aquilo que Deus colocou na minha mão. Trago para mim também coragem. Sou capacitado às vezes para tomar algumas decisões, porque eu sei exatamente aquilo que o Pai espera e requer de mim. E traz comigo também discernimento. Eu compreendo o mundo espiritual. Eu passo a compreender aquilo que eu estou passando, às vezes o que eu estou vivendo, aquilo que está na minha frente, e em alguns momentos consigo compreender aquilo que eu estou caminhando, aquilo que eu estou vivendo. Então, esse desenvolvimento, ele é individual. Eu não posso passar o meu desenvolvimento para o presbítero Franklin. A minha maturidade, não, deixa eu deixar o Franklin passar por uma situação aqui da minha vida, para que ele possa amadurecer, que ele amadurece um pouco mais rápido do que eu vou terceirizar isso, ele passa por mim, e eu vou ter uma vida de... Não acontece assim. Isso é individual. Eu preciso passar pelos processos que eu preciso passar. Você precisa passar pelos processos que você precisa passar. Porque isso é para nós, isso é para mim e isso é para vocês. Amém? E quanto mais rápido nós entendemos isso, menos nós sofremos. Quanto mais rápido a gente compreende essas coisas e a gente consegue enxergar e ficar claro dentro de nós, mais eu consigo evitar um sofrimento da minha vida, porque eu entendo que tudo que está na minha vida, a minha vida como um todo está no controle dele, é para ele, para a glória dele, e nada que acontece na minha vida é por acaso. Porque quem dirige a minha vida é a mão do Senhor. O Espírito uma vez levou Jesus para o deserto. Ele passou pelo deserto levado pelo Espírito de Deus. E ele passou pelo aquele deserto e venceu aquele deserto. Então, nós precisamos compreender isso. Deixa eu entrar na palavra. Livro de Atos, capítulo 16. Deu em mim essa palavra. Livro de Atos, capítulo 16. Versículo 25. Diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado. Puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu:
creia no Senhor Jesus, você e a sua casa, você e a sua família serão salvos. Então, pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas. Em seguida, ele e os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Até aqui, irmãos. Essa é uma passagem muito conhecida pelos irmãos, eu acredito. E o tema dessa mensagem é: para isso que vivemos. Para isso que vivemos. Mas até a gente chegar nesse relato aqui, do apóstolo Paulo e de Silas, quando eles estavam na prisão e passaram por essa situação, algumas coisas aconteceram na vida de Paulo e Silas. Alguns caminhos eles foram ocorrendo. Então, Paulo ele entra numa cidade, Paulo ele passa pelo concílio, Paulo ele entra em conflito com Barnabé e duas frentes missionárias acontecem. Essa aqui é a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo ele toma consigo Timóteo para levar ele junto consigo para essa viagem missionária. E Paulo agora ele tem um planejamento. Paulo agora ele planeja ir para Macedônia, ele planeja ir para a Ásia e depois para a Bitínia. Mas só que o Espírito de Deus não permitiu que ele fosse para ambos lugares. O Espírito de Deus não permite que o apóstolo Paulo, que essa comissão, vá para esses lugares e Paulo ele espera, Paulo ele aguarda, porque nem sempre aquilo que nós queremos vai acontecer, porque em Provérbios 16, versículo 9 já diz que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E às vezes nós não entendemos isso, porque a gente se planeja por uma coisa e não acontece. A gente quer ir para cá e não rola. A gente quer ir para o outro lado e não vai. Por que às vezes a gente se frustra? Mas às vezes a gente não consegue discernir que a mão do Senhor não está permitindo, porque Ele é onisciente, Ele consegue enxergar o ontem, o hoje e o amanhã. E às vezes nós que estamos aqui, estamos nessa sinuca de bico. Às vezes queremos viver isso, quero viver A, mas o Senhor não quer que você viva isso, o Senhor quer que você viva B. Às vezes você quer fazer isso aqui, eu quero que esse copo fique aqui, mas o Senhor não quer que fique aqui em cima. E essa briga, eu boto o copo aqui, o copo vem para cá, então essa briga vai nos matando por dentro. Essa briga vai acabando com a gente, porque a gente vive em conflito constante com Deus e conosco, e isso vai ocasionando dentro de nós alguns complexos de que tudo que eu quero fazer não acontece. Tudo que eu quero, olha, eu mais desejo isso, não está acontecendo. Mas o Senhor falou para você, olha, tenha discernimento, abre a sua visão espiritual, ouça a minha voz, porque o que vai acontecer com você, você não consegue enxergar. Nós só conseguimos olhar para frente, aquilo que está à nossa frente, não conseguimos enxergar o futuro, não conseguimos enxergar o amanhã, mas o Senhor fala para você, olha, eu já vi o teu amanhã, eu já vi o teu futuro, e o que eu tenho para você é melhor e maior. E a gente está passando por isso, esse conflito. A gente quer uma coisa e não acontece. Quantas vezes eu colocava currículo, queria tanto uma empresa, e não acontecia, eu falava, meu Deus. Falei, que isso? Não é possível, Tiago, que não acontece. Uma vez eu queria muito, isso tem muitos anos, eu queria muito trabalhar na Pacheco, na fábrica ali na Dutra, né?
E eu colocava currículo antigamente. Eles não sabem o que é isso, né? Antigamente você levava o currículo impresso, né? Quem nunca fez isso? Fazia caminhada, colocava e ia disparando o currículo. Né? Às vezes te recebiam bem, outras vezes você sabia que teu currículo ali ia direto pro lixo. Eu colocava sempre quando eu passava ali, eu pegava 800 ali, né, em Barros Filho, soltava ali na Dutra e vinha andando, e depois ia andando pelo outro lado. Alguém já fez isso na Dutra? Ah, irmão, não sou o único. Deus é bom. Então, eu sempre colocava na Pacheco. Eu sempre colocava. Antigamente eu não tinha assim, até tinha celular e tal, mas não era aquela coisa, né? E eu fui cortar o cabelo, deixei o celular na casa da minha avó, fui cortar o cabelo, e quando eu voltei, minha avó falou, olha, te ligaram da Pacheco, e eles queriam que você fizesse uma entrevista, tentaram ligar para você, não conseguiram, ligaram para cá. E eu falei, é sério? E eles deixaram contato, alguma coisa? Ela, não. E eu tentei retornar a chamada, e nada. E eu nunca trabalhei, nunca tive a oportunidade de fazer uma entrevista lá. E isso para mim, meu mundo caiu. Falei, olha, não era para ser. Falei, olha, como pode isso nada dar certo? Eu vejo às vezes as coisas dando tão certo para outras pessoas e para mim não dá. E o Senhor já sabia o que poderia acontecer comigo. O Senhor já consegue prever o que vai acontecer contigo. Se a porta ela não se abriu, é porque tem um propósito. Se não aconteceu, é porque tem algo ali por trás. Porque quem é dirigido pelo Senhor, ele recebe aquilo que o Senhor tem. Ele recebe aquilo que é da vontade do Senhor. E Paulo fez um planejamento, irmão, é lindo. É muito bom fazer planejamento. E nós fazemos. Quer ir para a Ásia, quer ir para a Bitínia, não foi? Foi impedido pelo Espírito Santo. E agora ele se coloca no lugar e aguarda. E ele consegue ter uma visão de que ele deveria ir para Macedônia. E ele vai para Macedônia. E ele não vai sozinho. Ele leva Silas, Timóteo vai com ele. E eles vão nesta comissão juntos para poder pregar o evangelho. E eu estou falando de alguém que queria pregar o evangelho, mas não era daquele jeito, não era daquela forma. Quando Paulo ele fala que ele jogou fora todo o conhecimento humano, é porque ele viveu isso. Ele talvez na mente dele achasse, vai dar certo essa viagem. Mas o Senhor já tinha um plano melhor. O Senhor já tinha um caminho melhor. Porque Ele é o mesmo Deus que abre porta, é o Deus que fecha portas também. É o Deus que, às vezes, quando a gente está no momento de desafio, momento de dificuldade, a gente precisa passar por esse momento também, porque Ele é um Deus que não nos isenta de passar por sofrimentos, mas em meio a todos eles, Ele está conosco. E Paulo ele faz essa viagem, enfrentando muitos desafios, começa a pregar o Evangelho, e ele começa a trazer a palavra. Há ali transformação de vidas, pessoas são salvas. Eu tenho a conversão de Lídia, porque o caminho do Senhor sempre vai gerar frutos. Mas eu tenho ali também um problema muito grande, que Paulo, ele ia na oração com Silas, e todos os sábados ele ia na oração, e durante esse caminho havia uma mulher possuída por demônios que ficava ali dizendo: eis o servo do Deus Altíssimo, daí os servos do Deus Altíssimo, e vinha reforçando isso para ele. E chegou um momento que Paulo não aguentou mais, porque ele tinha discernimento espiritual, porque muitos de nós, às vezes eu e a Thalita, estou pregando, as coisas estão acontecendo. Eu estou orando, está sendo curado. Eu estou pregando, as pessoas estão se rendendo ao Senhor. E vem uma mulher, aí o servo do Deus Altíssimo, eu estou bem pra caramba. Acaba não discernindo.
Mas o que ela estava querendo era mexer com o ego dele. Era mexer com o eu deles. Era mexer no interior deles, para que eles pudessem talvez escorregar. Porque era verdade ou não era? Era verdade que ela estava falando. Mas, vindo da boca de Satanás, uma verdade com certeza ela vem para trazer dano, irmão. Às vezes, tem coisas que vêm de Satanás para nossas vidas, que às vezes é até verdade, mas ela vai te levar para um caminho de dano, para um caminho errado. Às vezes a gente acha, olha, eu preciso... Satanás dá uma sugestão que às vezes até parece boa, e se eu seguir por ela, com certeza algo dentro de nós vai acontecer. E ele expulsa o demônio daquela mulher. E tem um porém, aquela mulher era uma escrava que tinha donos, e ela dava muito lucro para esses donos, porque ela adivinhava as coisas. Ela tinha um espírito que era de adivinhação. Então eu não vou dizer ali que ela acertava 100%, porque Satanás não sabe do futuro. Satanás não é como Deus, mas ele está desde o início. Ele observa as coisas, ele sabe como vai andando o curso da nossa vida, e às vezes o que vai gerando. E com certeza ela acertava muitas coisas. Vamos botar ali, talvez 60%, porque ele às vezes conhece. Se não fosse assim, pessoas hoje não ganhavam dinheiro, sendo adivinha, cartomante, mas o que tem? Vidente, cigana, médium, incorpora alguma coisa lá e começa a adivinhar um monte de coisa. Às vezes fala de coisa do teu passado, se coloca numa capa de que era o teu parente, de não sei quando. Então, essas coisas acontecem. Isso gerava lucro para aqueles homens. E o que aqueles homens fizeram? Pegaram Paulo, pegaram Silas, porque eles eram judeus, diferentes de Timóteo. Pegaram eles e levaram ele para a praça, começaram a bater nele, começaram a deixar eles desnudos, ou seja, eles ficaram nus em praça pública e apanhando. Mas lembra que eu falei que as portas para eles se fecharam para outros lugares, que a porta que se abriu foi para lá, para Filipos, na Macedônia. A porta que se abriu gerou para ele danos físicos, gerou para eles sofrimentos, gerou para eles coisas que às vezes eles nem gostariam de passar, porque eles sofreram. Então eu vou falar exatamente como Deus me falou. A mensagem do Evangelho, ela traz sofrimentos, irmãos. Ela traz luta, às vezes. Coisas que nós não gostaríamos de passar, mas porque você carrega uma mensagem nos seus lábios, e o inferno todo sabe disso, você vai acabar sofrendo por carregar o Evangelho, irmãos. Por carregar a mensagem da cruz. E o Evangelho, ele é geralmente isso, ele fala sobre luta. Ele é como Jesus falou, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. É como Jesus falou, olha, tem de bom ânimo no meio das aflições, porque vocês vão passar por aflições por causa do meu nome. É óbvio que Paulo, ele tinha um ministério para isso, que já foi revelado lá atrás. Porque ele passaria por danos para que pudesse exaltar o nome do Senhor. Mas nós também que estamos aqui, às vezes esperamos uma vida diferente daquilo que a Bíblia ela aponta que nós viveremos. Às vezes nós esperamos algo diferente daquilo que está escrito no Evangelho. Olha, ele morreu, ele ressuscitou, vocês trarão boas novas e vocês passarão por dificuldades, sim. Vocês passarão por sofrimentos, sim. Porque o Evangelho, ele fala sobre isso. Mas sozinho é difícil de suportar algumas coisas que às vezes nós passamos.
Sem um apoio é difícil de suportar, mas existe alguém que nos faz suportar as angústias, as aflições, os sofrimentos, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos faz suportar no momento da aflição, no momento da angústia, no momento que muitas coisas estão difíceis. O Espírito Santo nos suporta e nos faz levar. Quando a gente chega do outro lado, você imagina: meu Deus, como eu cheguei até aqui, como eu aguentei isso. Não foi você, meu lindo, não foi você, minha filha, foi o Espírito Santo de Deus que te capacitou para poder passar, para poder suportar, para poder aguentar e para poder vencer as dificuldades que aconteceram no meio do caminho. Às vezes você que está aqui está imaginando: como que eu estou passando por isso? Como? Ou novo convertido, acabei de me converter, olha isso aqui na minha frente. Como? Porque faz parte da vida, irmãos. Faz parte da vida, e carregar uma mensagem, carregar um evangelho, carregar um testemunho, isso traz um peso. No mundo espiritual, isso traz um peso às vezes para nós. E a gente às vezes não consegue carregar, não consegue suportar. E às vezes a gente vai passando pela vida dificuldade, aflição, angústia, e a gente vai passando por isso, e você fala: só Deus para renovar minhas forças, irmãos. Só eu passo por dificuldade aqui, irmãos? Se não tiver, tá tudo certo. E quando você vai passando, você faz: não estou aguentando. Mas o Espírito Santo, ele vai te conduzindo, ele vai gerando dentro de você maturidade, ele vai gerando dentro de você uma fortaleza que só você consegue imaginar. Você que passou pela angústia consegue imaginar, porque o Espírito Santo vai produzindo em nós perseverança. O Espírito Santo produz dentro de nós uma esperança de um dia melhor. E o Espírito vai te levando, vai te carregando, vai fazendo você suportar. Mas você passou por apanhar, às vezes. Eu não digo apanhar fisicamente, mas às vezes com palavras. Você apanhou com palavras. Você às vezes suportou dentro de coisas dentro da sua própria casa, que você não esperava suportar. Às vezes sua mãe, seu pai, avós, tios, tias, às vezes vizinhos, colegas, pessoas que estão à sua volta, fizeram você passar por algumas circunstâncias que só você dentro da sua alma começa a lembrar. E fala: meu Deus, por que eu passei por tanta coisa assim? Às vezes na infância, na adolescência, por que eu passei por tanta coisa assim? Às vezes passou por umas situações que você olhava: por que é só comigo? Por que não é com outro? Por que é só comigo? Porque o Senhor lá dos altos céus já olhou e falou: eu tenho um propósito com ela. Eu tenho um propósito com a irmã Lília. Eu tenho um propósito com o Caleb. Eu tenho um propósito com a irmã Lourdes. Eu tenho um propósito com o Leandro. Eu tenho um propósito. E por causa deste propósito, você precisou amadurecer em algumas áreas da sua vida. Não é que Deus colocou isso para você viver, não. Mas Deus permitiu que você passasse para que produzisse algo dentro de você capaz de suportar o futuro que iria se revelar. Capaz de suportar o ministério que Deus tinha contigo. O projeto que Deus tinha contigo. Foi por isso que você passou. E você olha para a situação hoje e fala: meu Deus, como pode? Tá dando tudo certo para todo mundo. Gente, mentira. Tem até aquele meme
do pastor Ricardo Oliveira, né? Mentiram, hein? Mentira, acharam que eu ia viver de glória em glória. Mentira. Tem até aquele meme, por quê? De fato, a vida ela não é assim. A vida ela não vai ser assim. Para ninguém, irmãos. Para ninguém. Alguns com umas dificuldades diferentes das outras. Mas ninguém passa só por coisas boas na vida. Não. Você vai sofrer decepção, sim. Vai sofrer aflição, sim. Vai sofrer angústia, sim. Mas só que tem um porém. Que quando eu estou com o Senhor, isso produz dentro de nós algo diferente. Isso produz dentro de nós uma carcaça diferente. E Paulo passou, Silas passou por isso. Talvez pensassem, por que Timóteo não? Tenho certeza que eles não pensaram isso. Mas foram agarrados ali pelos homens, apanharam, foram desnudos e agora são colocados numa prisão de segurança máxima. São presos com um tronco nas pernas e são acorrentados, e ali os presos mais perigosos, porque era uma segurança máxima, uma ordem ao carcereiro. Eles não passaram por um julgamento, mas isso é um outro problema. Mas eles são presos naquele lugar e machucados. Não sei se já tinham colocado roupa neles ali, talvez nus, porque eles foram despidos e a Bíblia me diz isso. Talvez nus, machucados, ensanguentados, e vem a passagem que nós acabamos de ler. Eles oravam e adoravam a Deus. Esses homens não são desse mundo, irmão. Na primeira dificuldade, às vezes a gente quer voltar para trás, a gente quer retroceder, mas eles apanharam, sofreram, porque estavam fazendo o Evangelho, a obra do Senhor, e ainda foram impedidos pelo Espírito para ir para outro lugar, que talvez eles não passassem por isso, mas talvez também passassem por coisa pior, e foram lá, e agora eles estão à meia-noite, orando e adorando ao Senhor, naquela situação. E eles, eu não sei o que eles oravam. A canção a gente ainda tem uma certa noção de salmo, mas eu não sei o que eles oravam. Mas poderia ser algo assim: Pai, nós te amamos. Obrigado por essa situação que eu estou passando, porque ela tem contribuído para que o Evangelho expandisse, para que o Evangelho chegasse nos meus irmãos lá da IPESF, que lá no futuro receberiam o Evangelho. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão passando. Perdoa, Pai. Perdoa, Pai. E talvez a canção, não vou me atrever a cantar, óbvio, né? Melhor orar. Fosse algo tipo assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. E os presos aquilo virou um culto, irmãos.
na prisão virou um culto. Deus começou a ser exaltado dentro da prisão. E os presos, olhando isso, enxergando a situação que eles estavam passando, orando e adorando ao Senhor, ficaram, algumas traduções diz que eles ficaram maravilhados com aquela situação. E como eram dois homens cheios do Espírito Santo de Deus, alguma coisa aconteceu naquela prisão, irmãos. O Senhor, o Espírito estava dentro deles, irmãos. E o Espírito agora começou a ir para fora. Porque aonde um crente pisa os pés, a presença do Senhor, o reino do Senhor se manifesta. Tem crente aqui nessa noite, irmão, cheio do Espírito Santo, doido para manifestar a presença do Senhor. Vivendo dificuldade, sim. Vivendo sofrimento, sim. Mas cantando ao Senhor. Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória. Eles não colocaram culpa em Deus, não, irmão, por aquilo que eles estavam passando. Não colocaram a culpa em outros por aquilo que eles estavam passando. Eles compreenderam que todas as coisas cooperaram para o bem deles, porque eles foram chamados segundo o propósito de Deus, como diz em Romanos 8:28. O Evangelho é sobre suportar, irmãos. Mesmo que eu não entenda, mesmo que seja difícil, mas eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11, diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Repete-se comigo em nome de Jesus: tudo posso naquele que me fortalece. De novo: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Que ironia do destino, irmãos. Uma carta aos Filipenses, escrito que Paulo aprendeu a viver em qualquer situação, sendo que talvez no momento de maior vergonha que ele passou, porque ele estava nu, no momento de maior aflição, porque ele apanhou e ficou preso, e ali naquela prisão era um lugar feito também para que as pessoas elas fossem violentadas, torturadas naquela cela. E eles estavam ali, mas ele falou: eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi. Ele tinha todo o conhecimento humano acerca da lei, mas ele aprendeu com a situação. Ele aprendeu com momentos de dificuldade. Ele aprendeu a viver. E hoje ele pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo amadureceu vivendo a vida. Paulo amadureceu vivendo a dificuldade. Pastor Alexandre, pastor Elane, família, só vocês sabem o que passaram, mas
seja como Paulo. Eu sei que vocês aprenderam na dificuldade, no momento mais difícil, às vezes se sentindo sozinho, desamparado, mas hoje pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E o que vem no futuro o que vem no futuro, eu sou capaz de suportar. Eu sou capaz de suportar. Ei, tem igreja em Guadalupe, Campo Grande, e quantas outras virão, e quantas almas se renderão. Mas se a gente olhar para trás, alguém teve que passar para poder suportar, para poder ser fortalecido pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Me chama a atenção outra coisa, já terminando, que, meu Deus, os presos estavam ali, admirados, Tiago, com a canção. Talvez nem voz bonita tinha, como a de você, a sua e do Levi, tá? Às vezes nem tinham. Às vezes era igual a minha, né? Oh, mais alguém se habilita aí? Tem a voz ruim? Olha, Pedro, irmã Lília. Eles estão levantando a mão, irmão. Não tô. Ó, Lorena, ó. Ela levantou a mão. Alguns estão só se escondendo, né? Outro patamar de ruindade. Pastora, diácono, Monique tem a voz linda. Só em casa, né? Que a gente tem que brincar de igreja, né? Mas eles se maravilharam com a situação, irmão. Porque eles viveram e passaram e mesmo assim cantaram. Mas no momento que eles estavam orando e adorando, aconteceu um terremoto. O negócio sacudiu a prisão. E as portas da prisão foram abertas. E as correntes dos presos todas foram soltas. E houve ali uma libertação física também. Eles estavam soltos. E chegou um momento que o carcereiro ouviu, na adoração, no meio da oração, um terremoto era comum de acontecer ali. Mas daquela forma como aconteceu não era. A ponto de abrir as celas e as correntes. Foi uma atuação do Senhor naquele momento. Porque passar por dificuldade a gente passa, irmão. Passar por sofrimento a gente passa. Mas viver milagre extraordinário do Senhor, nós também vivemos. Olhar para trás e viver, e olhar e falar: olha, o Senhor foi o Deus que abriu o mar para mim, e eu nem tinha como passar, mas Ele abriu e eu passei. Eu nem tinha capacidade para entrar naquela porta, eu nem tinha capacidade para fazer aquilo, mas o Senhor me capacitou e eu fui. Isso nós vivemos também, irmãos. Outras pessoas não vivem. E quando vivem, são como os prisioneiros. Quando vivem, são como aqueles não que atuam no reino, não aqueles que provocam o Senhor e algo acontece. Não, eles atuam, eles recebem porque eles participam naquilo que vocês, junto com o Senhor, promovem no reino, naquilo que vocês promovem, na tua adoração, na tua oração, na tua palavra. Então você é um agente do reino de Deus. Meu Deus. E abre as celas, né? Fica todo mundo solto. Porque mesmo no momento que nós somos atribulados, como diz em 2 Coríntios 4, angustiados, nós somos perseguidos, às vezes até desamparados, abatidos, mas não somos destruídos, irmãos. Então essa situação ela vai passar, ela vai acabar e tudo vai dar certo. Keep calm, irmãos. Vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer.
E se não acontecer, eu louvo ao Senhor. E se não acontecer, eu oro ao Senhor e agradeço, como eu presenciei Tiago, agradecendo ao Senhor, orando e adorando ao Senhor, porque a promoção não aconteceu, irmãos. Triste, claro, que somos seres humanos, né? A gente espera uma coisa e às vezes não acontece. Como eu vi na terça-feira passada, Tati, a gente orou pelos agradecimentos, né? Uma coisa meio louca, né? Só que crente faz isso. Tati agradecendo ao Senhor, porque meus filhos ainda não se converteram, irmãos. Mas eles são saudáveis. E eu sei que o dia deles vai chegar. Mesmo assim, a gente vai dando glória no meio da tribulação. A gente vai agradecendo ao Senhor no meio da angústia. A gente vai adorando e agradecendo. E as celas se abrem. Acontece o mover de Deus. Pá! Aconteceu. As celas se abriram. E o carcereiro que estava ali, ele falou, olha, pega a espada, acorda, né, que ele estava dormindo. Quem trabalha aí talvez em horário noturno saiba, tem alguém que trabalha à noite aqui? Sabe disso, Pedro? Tem uma hora do cochilo, sim ou não? Tem hora do cochilo, na hora do cochilo dele, meia-noite. Irmão, não era hora de acontecer nada, nenhuma intercorrência no plantão. Mas tinha 2 crentes lá dentro. Aí o crente é estranho, meia-noite orando e adorando. E acontece o terremoto, ele acorda desesperado. Quando chega, está tudo aberto. Tudo ali, as correntes caídas. E ele falou, acabou para mim. Porque a pena para um carcereiro que deixasse um prisioneiro sair era a morte. E ele pega a espada para poder se matar. E Paulo fala, olha, não faça isso. Todos estamos aqui. Meu Deus, isso para mim é um milagre maior do que a cela se abrir e as correntes se soltarem. É fazer prisioneiros que às vezes estavam sendo, como nós ouvimos aqui, estavam sendo torturados, estavam às vezes com sentença de morte, permanecerem no mesmo lugar, estando soltos e podendo correr e fugir. Eles ficaram com Paulo e Silas, porque eles viram, nesses homens tem algo diferente. Nesses homens tem uma coisa diferente. Eles adoravam e cantavam. Eu senti uma paz aqui no meu interior que eu não senti nunca na vida. Eles oraram e clamaram e aconteceu um terremoto e agora tudo abriu. Eu não posso ir para lugar nenhum que não seja perto desses homens. Talvez eles falassem por prisioneiros, olha, não vai não, o carcereiro vai morrer se vocês forem. E eu tenho certeza que a alma dele vai se converter, e nós lemos aqui, e a alma dele se converteu e toda a sua família se converteu, irmão. Mas os prisioneiros ficaram lá. O carcereiro talvez fechou novamente a cela, porque a Bíblia diz que a cela se abre e não se quebra. Fechou de novo as celas e leva Paulo e Silas para sua casa. E ali a sua família se rende ao Senhor, a sua casa se rende ao Senhor, e o milagre acontece de forma poderosa. E no outro dia, o carcereiro vem com uma boa notícia e fala, olha, vocês vão ser soltos. Os homens falaram, na certa ali foi só um susto, para eles irem embora da cidade. Vamos bater neles, vamos deixar eles presos uma noite e a gente libera. O Paulo e Silas vão ser soltos. Vocês vão ser soltos. Paulo e Silas falam, não. Não. Avisa para eles que Silas e eu temos cidadania romana. E nós poderíamos passar por um julgamento. E apanhamos, fomos despidos e jogados nesta cela sem passar por isso. E poderíamos até, se quisesse, recorrer ao imperador.
E avisa para eles isso, que nós temos essa cidadania. E quando o homem vai, avisa para aqueles homens, eles temeram. Meu Deus, o que aconteceu? Olha como a gente botou esses caras na prisão. Se eles têm cidadania romana, e agora? Paulo falou, manda eles se retratarem conosco pessoalmente. Eles se retratam ali para todo mundo, ali de forma pública. E Paulo e Silas vão embora da cidade, irmãos. Por quê? Para isso que vivemos, irmãos. Os presos, tudo indica, permaneceram presos, porque o carcereiro não morreu. Permaneceram presos dentro da prisão. Porque às vezes nós não vamos poder soltar pessoas que estão presas na prisão. Não vamos poder dar dinheiro para as pessoas que precisam. Mas nós podemos ter uma palavra para que a vida de alguém seja transformada, seja mudada, seja alterada. E eu tenho certeza, irmão, que ninguém daquela prisão, o carcereiro, os prisioneiros, saiu com a vida da mesma forma. O que eles promoveram foi um agir do reino de Deus, porque eram homens cheios do Espírito. Fique de pé em nome de Jesus. Eram homens cheios do Espírito. Segunda Coríntios 4, versículo 17 diz: os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Eu não sei o que você está passando. O que eu estou passando eu sei. Mas não deixe a circunstância e a situação que está produzindo dentro de você alguma coisa roubar a alegria da tua salvação. Roubar a alegria da tua salvação. O salmista diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me. Porque às vezes nós estamos cegos, correndo atrás das nossas coisas, atrás dos nossos desejos, mas esquecemos todas as manhãs que o mesmo Jesus que foi, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, Ele vai voltar para buscar a sua casa, Ele vai voltar para buscar a sua vida, e isso precisa ser o centro da minha vida, e não está sendo. Porque estamos olhando para as situações e para as circunstâncias. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa tarde. E que hoje nós possamos nos arrepender. E poder pensar, para poder voltar a pensar e a imaginar naquilo que é mais importante, que é a glória. Que são os dias que nós passaremos com o Senhor. Que são os momentos que na eternidade que estaremos com Ele, como cantamos aqui, cantando Santo, Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos. Pai, perdoa-nos nessa tarde, que nós possamos, Senhor, voltar, Pai, a Ti e Te adorar, Pai, no meio da tribulação e não murmurar. Perdoa-nos, Pai, nós queremos, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para nós. E no dia, Senhor, que estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro, Te adorar, Senhor, durante toda a eternidade, onde não haverá mais tristeza e nem choro, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Aplauda ao Senhor, irmãos, dando glória. Quem recebe essa palavra, irmãos? Que palavrão, né? Aleluia! Glória a Jesus! Deus é maravilhoso, como tratou conosco. Vamos louvar ao Senhor, vamos declarar, vamos encerrar esse culto cantando fidelidade. Vem para cá, o pessoal do louvor. Vamos declarar nesse momento, bem forte, toda a igreja cantando.
Ó Deus de Israel, eu sei. Cante comigo. Que não vim a este mundo pra adorar outro Deus. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é me obedecer. Cante bem forte, igreja. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Pai, queremos te agradecer por essa palavra que veio de encontro ao nosso coração. E Senhor, que ela venha nos fortalecer para cada dia, tudo que passarmos em nossas vidas, sabermos, ó Pai, que nós temos um Senhor que passa conosco, que olha para nós, que nos conduz no deserto, mas também nos conduz a pastos verdejantes, também a mesas, Senhor, preparadas para nós. E eu peço, Senhor, fortaleça a tua igreja, Senhor, que essa semana seja uma semana de surpresas dos altos céus, e que a tua bênção, a tua mão seja sobre nós, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Irmãos, apenas uns minutinhos, só se sente. Eu queria chamar a pastora Cleide aqui rapidamente para falar sobre o evento do dia 10 de agosto. Vem cá, pastora. Enquanto ela vem para cá, eu queria que anunciasse aqui o evento dos jovens, que sábado que vem, irmãos, vai ser o evento dos jovens, voltar ao primeiro amor. Vai ser lá em Campo Grande, às 17 horas, né? 17 horas, só que eles vão estar vestidos a caráter de quê? Dos anos do Franklin para trás. Então, os irmãos, né, desse período aí, de 50, 60, até os anos 90, né, vão estar vestidos aí com roupas características daquela época, né, que eles vão fazer, o tema do culto vai ser voltando ao primeiro amor, então vai voltar alguns anos atrás, tá? Tem que cantar louvores antigos também, hein? Quero ver também, né? Cantar louvor do tempo da pastora Cleide, né? Monsvaldo, Valdéia, pastor Alexandre, pastor Elaine, né? Vem. Antes que eu apanhe. Tira o microfone da mão dele, gente. Por favor. Somos jovens, né? Graças a Deus.
Irmãos, hoje nós colocamos lá no grupo, né? O nosso evento, a nossa festa da roça da IPESF. Os convites já estão prontos, glória a Deus. Não, glória a Deus aí. Já estão aqui, a pastora Elane está ali dividindo. O que nós vamos fazer? Vamos dividir por casa blindada. Cada casa blindada vai ter 25 convites. Vamos vender tudo, irmão. São 100 convites que a gente vai colocar na rua para vender. Chame pessoas não crentes também, convide. Cada convite dá direito a 4 tipos de salgado. A pessoa vai chegar lá no evento, vai trocar esse convite por 4 sortidos diferentes. Se ela quiser salgado, se ela quiser canjica, uma sopa de ervilha, se ela quiser um milho cozido, uma tapioca. Mais o que a gente colocou lá? Milho cozido, tapioca, cachorro quente, hambúrguer, batata frita, pastel, churrasco. Mais o que, irmãos? Faltou alguma coisa? Hambúrguer? Caldos, né? Vai ter bebidas também. Tá? Pizza não tem, né? Acho que eu não coloquei pizza, né? Mas a gente pode montar, né? As de doce vai ser separado, o pastor vai conversar ainda, né? Vai colocar lá os irmãos dos doces. Então, olha, hoje nós vamos entregar. Cada equipe que está lá na escalinha vai ser responsável por uma barraca. Essa equipe vai ser responsável por tudo dessa barraca, irmãos. Por comprar, por fazer, por vender. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Comprar os itens que nós vamos colocar lá para vender. Todo o dinheiro arrecadado nesse evento vai ser para a nossa igreja, para a organização do que a gente está precisando, do que a casa do Senhor precisa, tá? Toda a arrecadação vai ser para a igreja. Vamos ter pescaria lá para os jovens vão ficar responsáveis pela pescaria. Já pode pedir doação lá dos itens, viu, mídia? Já pode pedir doações. E é isso, tem mais alguma coisa, pastor? Então, nós juntos, irmãos, todos nós juntos, nós somos mais fortes. Amém? Você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor? Amém? Irmãos, só lembra que na hora de você vender o convite, entrega para a pessoa quando ela pagar. Ou então, ser uma pessoa de muita confiança sua, né? Porque quando ela chegar lá com esse daqui, ela vai trocar por 4 itens, menos os doces. Os doces vai ser vendido à parte, tá? A gente sabe que doce tem um custo maior para ser feito. Então a gente vai entrega para a pessoa depois que tiver, que entregou na mão da pessoa, é sua responsabilidade, tá bom? A casa blindada, coloca a sua casa blindada aqui atrás e dá uma rubrica aqui, ok? Vamos orar para ir para quem vai para Campo Grande, dá um glória. Hoje, glória. Não, ela vai trocar esse convite aqui. Ela vai trocar por 4 tickets. Ela vai trocar esse pelos tickets. Entendeu? Então, ela chegou lá, entregou, vai receber 4 tipos de alimento. Entendeu? Então, não precisa... É só mesmo para vender e ser o endereço do local e tudo. A gente tem que chegar mais cedo no local. Irmãos, o lugar que foi liberado lá, onde a gente faz a festa, não é no casarão, é no campo, foi liberado a quadra toda para gente. E aquela parte da cozinha de graça. Entendeu? Então é uma grande... Deus está, né? Deus está nos abençoando, irmãos. Fabrício, né, Paulinho? Fabrício liberou tudo pra gente lá. A gente quer colocar um touro mecânico, mas pelo amor de Deus, é R$ 1.300 o touro. Então vai ficar sem o touro mecânico. Se a gente conseguir um touro de verdade, vai ser mais barato, né? Vocês sabem que eu sou louco. Quero ver agora. Quero ver quem vai montar. Então vai ser divertido, tá? Vai ter outras brincadeiras lá e vai ser bem, bem legal. Vamos ficar em pé? Kelly, te espero aqui com o maridão. Em nome de Jesus, vamos orar por isso, né, irmãos? Aleluia! Quem está levando a bênção da vitória?
Pai, muito obrigado por essa tarde. Leva-nos na tua santa paz, nos guarda. Quem vai, Senhor, lá para Campo Grande, que tenhamos uma santa ceia abençoada também ali, Pai. Em nome de Jesus, continua falando conosco. Abençoa teu filho Rodrigo, sua família, todos que aqui estão, os que não puderam ouvir, o Senhor sabe de todas as coisas. Guarda a tua igreja. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e toda a igreja diga amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Vai na bênção.